Fala, raça. Merab versus O'Malley esse final de semana. E, cara, o cara de um cardio de correr 5 maratonas vai estar no QG de novo. E é o seguinte, se você quer saber quais são minhas opiniões, eu já vou deixar falando que você não vai ter quem ganha e quem perde rápido assim. Você vai ter que ficar até o final do vídeo, porque eu vou apontar pontos fortes, pontos fracos de ambos lados. E aí eu vou tirar minha conclusão no final. Fica até lá. Mas antes, ó, como é que o Moicano fala? Faz o M com maior segurança. Então, rapaziada, é isso. E ó, vou começar falando do O'Malley. Cara, o O'Malley tem um nível de strike invejável. No sentido bom, né? Um cara absurdo, é um cara que anda muito bem pra trás golpeando, anda muito bem pra frente. É um cara que erra poucos golpes, é um cara que lida muito bem com as próprias emoções lá dentro. Então é um cara que tem um jogo muito solto. Não é um cara que tem um poder de nocaute absurdo, que vai jogar a primeira mão e o cara vai cair. Mas é um cara que toca muito. Me lembra muito o Anderson Silva. Ele toca muito pra ir mexendo ali no disjuntor do cara. Aí chega uma hora que a cabeça do cara já não aguenta mais de tantos toques. Aí chega uma hora que ele desliga os caras. Anderson Silva fazia muito isso, né? Anderson Silva sempre tocou muito. Você vê quantos knockdown os adversários do Anderson Silva já tomaram e voltavam em pé, né? Até tomar um onde eles se desligassem. E tanto que na luta dele do Osmo Stanley, pra ver quem lembra, ele nocauteou, né? Foi o começo do fim pro Osmo Stanley ali. Foi ele andando pra trás, jogando direto e recuando, né? Então o O'Malley é embaçado. Um dos pontos que eu vi também, pensava muito também que o O'Malley não tinha jiu-jitsu, cara. De certa forma a gente não viu porque não teve oportunidade pra ver. Ele veio espancando todo mundo até chegar o Merab ali. E, cara, eu pesquisei bastante aqui, acabei achando 2 eventos de jiu-jitsu, de grappling ali, onde o O'Malley participou. Até então é do UFC, um foi aquele quintet, onde ele finalizou o Takanori, acho que é Takanori, numa guilhotina. Então, a guilhotina é uma das finalizações preferidas de todos os strike lutadores de MMA. Isso aí você pode perguntar pra qualquer um. Qual é a finalização que mais faz? Os caras vão falar, guilhotina. Porque ela se encaixa bem, né, no jogo. Geralmente, quando vai lutar contra um grappling entra ali, aí encaixa muito bem essa guilhotina. Quando os caras já começam a trocar de finalizações, é porque os caras já estão avançando mais na parte de jiu-jitsu, estão se interessando mais em aprender jiu-jitsu pra suprir essa necessidade no meio da luta, né? Eu não vejo o O'Malley finalizando o Merab, nem na guilhotina. Pô, só se ele for muito forte, porque pra finalizar o O'Malley, finalizar o Merab numa guilhotina, um cara que praticamente nem tem pescoço, é bem difícil. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Mas outro ponto crucial a favor do O'Malley, ao meu ver, foi que o Merab... Cara, ele tá falando por aí que tá desmotivado, que o corte de peso dele já não tá tão bom, tá desgastando muito ele. Até na própria encarada dos dois ali, você vê que o O'Malley tá mais concentrado, não tá falando tanta besteira, nem pintou nem o cabelo, falou que parou de fumar. Acho que o cara tá afim mesmo. Lógico que ele tá, mas tô falando que ele tá com aquele espírito, tipo, pô, quero essa parada de volta, vou pegar. Então esse ponto pra mim é muito importante, né? Ver o tamanho do espírito dos atletas, né? E, cara, sobre o Merab, não é muito difícil de pontuar. É um cara que provavelmente é capaz de dar 200 takedown em uma luta só, sem cansar. O cardio do Machine é absurdo. Um cara que eu via treinar, ele treinava grappling, batia saco, depois batia manopla e ainda corria no final de tudo isso, ia pra esteira. É absurdo. Sem contar que é um cara que não se arrisca tanto, galera. Ele não... É um cara muito inteligente, ele joga muito dentro da gameplay dele. Sabe os riscos que tá na frente dele. É um cara que estuda muito bem os atletas dele. Apesar dele fazer muitos vídeos zoando, brincando, falando lorota. É um cara muito inteligente, é um cara que estuda o MMA, estuda o gameplay do seu adversário, estuda os movimentos dos seus adversários pra chegar lá e ter uma boa apresentação e ser que a vitória... Cara, vocês lembram a luta dele contra o russo lá? Acho que é Magomedov também. Sei lá como é que é o nome dele. Cara é embaçado. Nesse requisito de cardio, tá? Vou falar pra vocês. O que eu vejo, tá? Que a pressão das quedas dele, dos takedown dele em cima do O'Malley, se ele conseguir aplicar, umas 3 pelo menos perfeita, vai acabar acontecendo praticamente a mesma coisa que aconteceu na primeira luta. Quem lembra da primeira luta aqui? O Merab conseguiu botar os takedown pra jogo e o O'Malley não conseguiu soltar o jogo dele de strike, não conseguiu golpear. Na verdade, ele nem golpeou, né? Ele nem atacou o Merab. O O'Malley não conseguiu atacar. Não sei se foi por medo ou porque a pressão talvez do Merab é muito forte no chão. Não sei, galera. Então eu acredito que se o
Mesmo se o Merab não derrubar o O'Malley, mas ele misturando essa parte de queda, fintas, que ele finta muito bem, o O'Malley vai ter sérios problemas para jogar o jogo dele, para golpear, né? E parando para olhar, assim, as lutas do Merab, o Merab, como ele vai entrar em queda, ele não joga uma mão pro cara se assustar, ele não joga aquela mão pro cara levantar a guarda e ele entrar em queda. Não, ele é um cara que joga a mão, só que ele deixa o golpe lá dentro. É como se ele jogasse o jab, empurrasse o cara pro cara ter um desequilíbrio e ele conseguir entrar. Ele de costas na grade, circulando, pulando, que nem uma saracura, e aí ele começa a fintar, anda pra frente, finta, anda pra frente, joga um golpe para desequilibrar o O'Malley. O desequilibrar não é que o golpe pega e o cara desequilibra, mas é que você sai da caixa de controle sua, sai da sua posição, tenha que se movimentar para não tomar o golpe. Nessa movimentação é onde o Merab acaba levando a melhor e acaba executando a queda perfeitamente, né? E posso ser sincero, é algo que eu tô usando muito bem hoje nos meus treinos. Antes eu jogava golpe, ou finta para entrar em queda, todo atleta faz. E depois da luta do Merab contra o O'Malley, eu já venho vendo isso um bom tempo, tenho conversado com os treinadores. Que, cara, o Merab é muito inteligente, ele joga o golpe não para pegar, se pegar forte, ok? Mas é para desequilibrar o cara. É para que não que o cara se preocupe com a mão, mas para que o cara tenha uma movimentação ali nas pernas dele de alguma forma para ele poder executar a queda. Então, esses são alguns pontos que eu vejo a favor do Merab. Eu tava olhando a encarada deles aqui também. O O'Malley, disse que parou de fumar, não pintou nem o cabelo, pelo jeito tá só treinando mesmo. Saiu bastante da internet, parou com alguns vídeos, até repostou alguns vídeos passados dele, acho que para não deixar os fãs dele sem material, sem ver ele ali, não perder também, que ele não tem um monte de patrocínio em cima dele. Ao meu ver, ele vem muito focado, principalmente espiritualmente falando assim, sabe? Aquela parte de guerreiro que a gente gosta muito de falar. Eu acredito que o Merab, cara, acho que ele não vai aguentar a pressão do O'Malley de mão. Principalmente que ele já tá falando que tá desanimado, sabe? Tudo isso pode ser um jogo em cima do O'Malley. Tudo isso pode ser pra mexer e confundir a cabeça do O'Malley. Eu lembro que quando o Drew Dober falou que queria só sair na mão comigo e tal, eu achava que ele tava querendo me confundir. Chegou lá no dia da luta, ele literalmente saiu na porrada comigo. Então não foi pra me confundir, mas mexeu um pouco ali. Eu fiquei um pouco decidido. Será que o cara vai sair na mão? Será que o cara vai querer me quedar? Então confunde um pouco. Não tô dizendo que o Merab está falando essas coisas para mexer na parte mental do O'Malley, que eu acho que é algo que não vai conseguir. O O'Malley tá muito concentrado. Ao meu ver, o Merab Dvalishvili tem mais pontos a favor dele, né, cara? Pontos. Porque para lutar contra o O'Malley você tem que ter um gás muito bom para se movimentar bastante. Porque se tu ficar parado, tu vai ser nocauteado. Então, e se movimentar durante 25 minutos é embaçado. Mas, o Merab já vem mostrando isso, que tem um cardio absurdo. Para ele perder, ao meu ver, do O'Malley, só se ele ficar parado. Só se ele parar ali, parar pra pensar em alguma coisa onde o O'Malley vai tocar uma, duas. E aí, meu irmão, é caixão pro Merab. E um dos pontos também que eu vejo, que o Merab tem a cabeça muito grande, cara. E caras que tem um crânio muito grande, aguenta mais porrada. Não sei se vocês lembram da minha luta contra o Dober, no Contender também, sabe? Onde eu joguei muito golpe e os caras não caíram. Os caras têm um poder de absorção maior, fora do normal. Mas você já deve imaginar quem eu acho que ganha aqui, pelo tanto de pontos que favorece ambas partes, né? Eu anotei aqui, cara, tem bastante ponto a favor do Merab, ser bem sincero. Tem bastante ponto também a favor do O'Malley, mas pro O'Malley executar esses pontos dele, ele precisa que o cara caia pra briga, ande pra frente, pra ele poder se movimentar, mexer, jogar os golpes de encontro. E o Merab não anda pra frente. O Merab anda, mas ele é inteligente, ele sabe se ele pode ou se não pode. Mas o único ponto que me deixa indeciso é só do Merab tá falando dessas baboseiras aí que tá desanimado, sabe? Tipo, que o corte de peso tá machucando já. Ele, cara, corte de peso vai machucar todo mundo, não importa. Então, até onde ele quer manter esse cinturão, até onde ele quer ficar com o alvo nas costas. Talvez ele já tá cansado de ficar com esses alvos nas costas, saber que todo mundo quer lutar com ele. Talvez essa pressão esteja incomodando ele, entendeu? Não a pressão de ser campeão e ver o mundo olhando ele, porque famoso acho que todo mundo quer ser, né? Então talvez a pressão de saber que todo mundo quer lutar com ele possa estar sendo muito desgastante para ele não tá conseguindo seguir um bom plano e manter a vontade de manter o cinturão. Então talvez isso tenha passado já, talvez ele não esteja com essa vontade. Mas bom,
Galera, é isso, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver como vai desenrolar. Vamos ver, tô ansioso, tô ansioso. O Mali versus Merab 2, vamos embora.